Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E eu estava pesquisando assuntos para tratar no vídeo de hoje, né? Pesquisando aí notícias sobre o mundo da arte e tal, e percebi o seguinte, que se eu fosse falar hoje de um assunto muito específico em relação ao mundo da arte, eu teria que necessariamente falar sobre o Oscar, que é o assunto do momento, né? A cerimônia do Oscar foi ontem e hoje não faria muito sentido eu falar de alguma coisa específica sobre arte sem falar do Oscar. Mas eu confesso que já há alguns anos eu deixei de acompanhar o Oscar, enfim, não assisto mais a cerimônia de entrega do Oscar. Não assisto mais aos filmes do Oscar, quer dizer, assisto a um filme ou outro, mas assim, não tenho mais aquela coisa de tem que assistir aos filmes que concorreram ao Oscar para entender, como já fiz, né, há anos. Tenho que assistir aos filmes para entender o que ganhou de melhor filme, se realmente merecia ou tal. Quer dizer, esse acompanhamento mais próximo, mais detalhado e mais concreto, né, do fenômeno, do evento como um todo do Oscar, eu já deixei de fazer há bastante tempo. Então não faria sentido eu falar do Oscar. Como não faz sentido eu falar do Oscar e não faz sentido eu falar de um outro assunto muito específico agora, porque o assunto que está se falando no mundo da arte no dia de hoje é o Oscar, eu resolvi usar o vídeo de hoje para falar de um assunto que tem relação com a atualidade, mas não é um evento específico ou uma coisa específica que está acontecendo na atualidade. É uma coisa que está acontecendo, mas que já vem acontecendo também há bastante tempo. E que me levantou uma reflexão que parece, ao meu ver, muito importante. Então, sobre o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre um imaginário que nós temos a respeito do fenômeno artístico e que parece que foi acentuado esse imaginário agora, no período da pandemia, por conta da realidade que a dinâmica do universo artístico ganhou em relação à pandemia. Pode parecer meio complicado agora, e acho até que está meio confuso, mas vocês vão entender quando eu começar a entrar no assunto especificamente. Para tentar achar um assunto para falar sobre no vídeo de hoje, eu pesquisei vários sites, portais, enfim, revistas de arte, revistas especializadas em arte e tal, para poder ver o que eu ia... E uma coisa que eu percebi é que muitos espaços de reflexão da arte estão colocando agora, no período da pandemia, uma reflexão sobre a importância da arte na pandemia. E o que eu tenho lido nos últimos tempos, e principalmente agora, nessa última semana, quando eu estava procurando material para fazer esse vídeo, me levantou uma questão assim muito urgente, muito séria, que é o fato de que está se acentuando uma ideia de arte totalmente apartada da realidade. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, antes que algumas pessoas falem, não, mas imagina, a arte está... Nós estamos falando, os artistas estão falando da realidade atual, haja vista que muitos artistas são de minorias, por exemplo, minorias étnicas ou de gênero, enfim. E não é exatamente disso que eu estou falando. Essa ideia, então, por exemplo, uma ideia que está sendo muito propagada hoje em dia é o quanto a arte tem sido um alento para as pessoas nesse período de pandemia.
Então, se vocês procurarem agora em sites, vocês vão ver assim vários depoimentos do quanto a arte tem sido um alento, ou como forma de desconexão com a realidade, ou de reconexão com a realidade. Mas, de qualquer forma, a arte tem sido vista como um alento por quem faz arte. E aí eu li um caderno da USP, por exemplo, que saiu agora, recentemente, onde artistas, né, jovens artistas oriundos da universidade, falam da sua relação com a arte nesse período de pandemia. Então, o quanto a arte tem sido um alento, tanto para quem faz arte, como para quem frui a arte, né, para o espectador que vai assistir a filmes, enfim, ler livros e essas coisas todas. E aí, para mim, essa ideia da arte como um alento, como uma salvação durante a pandemia e tal, carrega uma ideia que já é anterior à pandemia e que se acentuou com a pandemia, que é essa ideia da arte num lugar especial, de salvação, enfim, de transformação e tal, enfim. E não que eu não acredite que a arte seja uma ferramenta de transformação social, tá, gente? Mas é que para mim está num outro lugar. E aí eu vou explicar por quê. Só que talvez a problemática que eu vou explicar não dê conta de um vídeo só. Então eu vou pegar dois assuntos muito específicos dessa problemática que eu quero levantar e vou tratar um nesse vídeo de hoje e o outro no vídeo da semana que vem. Que é o seguinte: primeiro, essa ideia da arte como um alento durante esse período de pandemia me levanta uma questão. A arte é um alento para quem? Quem é que pode falar que a arte é um alento no período de pandemia? E é óbvio que eu estou falando de forma geral, tá, gente? Todas as individualidades são impossíveis, né, de serem colocadas numa reflexão. Logicamente, alguém vai escapar a essa minha reflexão, né? A realidade de alguém vai escapar a essa minha reflexão. Mas, de forma geral, quem é que pode ter a arte como um alento durante essa pandemia? É quem tem minimamente condições já estabelecidas. Por exemplo, eu. A arte pode ser um alento para mim. Porque eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho emprego garantido, eu tenho renda garantida. Então eu posso me dar ao luxo de refletir sobre o alento que a arte me traz ou não me traz na minha desconexão ou reconexão com a realidade durante o período da pandemia. Mas a pessoa que vive na rua, a arte sequer faz parte da realidade dela. Essa coisa da arte enquanto alento sequer faz parte da realidade dela. Ela não tem o que comer, ela não tem onde morar. Ou mesmo pessoas que não vivem na rua, mas que estão tendo que batalhar em dobro, em triplo durante essa pandemia para sobreviver. Porque perderam o emprego, ficaram na informalidade, tiveram que fechar seus pequenos negócios, enfim, todas essas realidades que a gente sabe que existem na pandemia, né? Então, a primeira reflexão que eu quero fazer é isso. A quem a arte serve de alento nesse período pandêmico? Né? Quais são as pessoas que podem ver a arte como um alento ou não alento, mesmo quem fala que a arte não é alento coisa nenhuma, não sei o quê. Quer dizer, quem é que pode ter a arte dentro da sua realidade, né, dentro do seu universo de realidade individual durante essa pandemia? Não é qualquer pessoa. E isso vai me levar a uma primeira reflexão, que é a seguinte: a ideia que se tem da arte como algo etéreo, como algo apartado de uma realidade histórica. E aí, gente, vem de uma problemática que para mim sempre foi muito importante e que eu já, inclusive, refleti isso em outros vídeos aqui do canal. A ideia de que a arte está presa ao produto artístico, à obra de arte, né? Eu já citei isso em outro vídeo, né? Nietzsche já falava da problemática da arte ocidental ou da arte europeia, que é aquela arte que ele falava, né? Que ele fala
no livro Humano Demasiado Humano dele, que ele vai falar que o problema é que a gente vê a arte pelo rabo, né? O processo artístico pelo rabo, que seria a obra de arte, que é o fim, né? Que é uma ponta. E a gente acaba por desprezar todo o fenômeno, né? Em detrimento da obra, que é só o que a gente pensa. Como se a arte fosse a obra, né? Isso traz um problema, por quê? Porque a gente tem uma ideia de universalidade da arte. Então, a obra representa um tempo, a obra representa uma determinada realidade histórica, mas a arte é algo etéreo, é algo universal, é algo apartado de uma realidade histórica, que está para além dessa realidade histórica. Bom, eu poderia aqui defender que não, porque a arte ultrapassa a sua realidade histórica, porque a arte vai para além da realidade histórica, porque ela ajuda a transformar a realidade histórica. Mas não é bem assim. Porque o fenômeno artístico ele faz parte de uma realidade histórica. E a gente não pode desprezar isso ou fingir que isso não existe. Um artista que cria uma determinada obra hoje, mesmo que a obra seja uma obra de fantasia, uma obra totalmente desligada da realidade histórica, a criação de um mundo distópico, ou de um mundo paralelo, ou de um mundo de fantasia, de magia, mesmo nessas condições, não é a obra que eu estou analisando. É o seguinte, aquela obra só foi possível de existir porque ela foi atravessada, o seu processo de criação e, consequentemente, a obra, foi atravessada por uma realidade histórica. Né? É aquela velha discussão, se Shakespeare fosse escrever hoje uma história sobre dois jovens que se apaixonam, seria completamente diferente de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é um produto de uma realidade histórica, porque ela é parte de um processo que é atravessado por essa realidade histórica. Né? Existe um filósofo contemporâneo alemão chamado Dieter Enrich, que eu já citei aqui várias vezes, ele participou dos diálogos improváveis, enfim, porque o Dieter Enrich ele tem um texto muito interessante sobre arte, que ele vai falar da presentificação no decurso da forma, né? O que ele vai dizer no texto em síntese, em uma síntese bem superficial, é que a obra de arte, que é o final de um processo, ela traduz todos os momentos, todos os presentes, né, do decurso de criação da própria obra. Então, uma obra de arte, ela vai ter nela, né, na sua temática, na sua estética, enfim, ela vai ter presente na própria obra todo o processo, todos os momentos do processo de criação da própria obra. E tudo isso é atravessado por uma realidade histórica. Eu sou um homem branco heterossexual do século XX, mas que estou vivendo no século XXI. Qualquer coisa que eu for criar vai ser atravessado por isso. Qualquer processo de criação que eu tiver vai ser atravessado por isso. E qualquer fruição que eu tiver, ou seja, qualquer filme que eu assistir, qualquer livro que eu ler, também será atravessado por isso. Então percebam que a arte, é impossível da arte estar apartada de uma realidade histórica. Mesmo que a obra de arte seja uma coisa totalmente fantasiosa, ou totalmente voltada ao passado, ou totalmente projetada ao futuro, não importa. Porque não é da obra de arte que eu estou falando. Estou falando da arte enquanto fenômeno. Né? Pertence a uma realidade histórica, é atravessado por uma realidade histórica. E essa ideia da arte ser apartada, de uma arte etérea, aquela arte que flutua por sobre a realidade e que mergulha na realidade
mas a realidade não é o lugar dela, né? Ela mergulha na realidade para sair, para transformar a realidade, depois ela mergulha de novo. Quer dizer, isso me parece uma ideia de uma universalização da arte que para mim é totalmente equivocada, porque não existe universalização, no meu modo de enxergar as coisas, não existe universalização de nenhuma ordem, né? Eu até já debati isso com outras pessoas. Para mim não existe universalização de nenhuma ordem, mas na arte menos ainda, né? A arte é um fenômeno atravessado e vinculado a uma realidade histórica. Então esse é um dos problemas que eu quis levantar e que obviamente daria aí só essa problemática daria uma série de vídeos que a gente poderia fazer se nós fôssemos refletir com mais profundidade, mas eu joguei só para saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa sobre essa problemática. O segundo assunto que eu vou refletir com vocês no próximo vídeo tem relação com isso, mas tem uma relação maior com os discursos sobre arte. Aqui a gente está falando de uma ideia de arte, né, de uma abordagem sobre a arte, de um imaginário de arte como algo etéreo. Nós vamos falar no próximo vídeo mais especificamente sobre os discursos que se constroem a respeito da arte, não na arte, não pelo artista, não pelo fruidor da arte, mas por uma estrutura, eu diria até mercadológica da arte, que cria discursos a respeito da arte que para mim tem alguns problemas que eu quero refletir no próximo vídeo. Tá? Mas eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Peço mais uma vez a todas e todos para visitarem nosso blog, curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, divulgar o nosso canal para as pessoas que vocês conhecem, convidarem as pessoas a conhecerem o nosso trabalho, ajudarem a gente aí a ampliar cada vez mais o nosso público, porque a gente está precisando dessa ajuda de cada uma de vocês e de cada um de vocês, que vai ser muito importante. Tá bom, gente? Então semana que vem a gente continua essa reflexão. Tchau, tchau.